E nem cheguei a dizer quem são as pessoas, mas ele se doeu por quê? Porque a ex-mulher dele é subsecretária e ganhou o cargo, e é esteticista. A prima é a secretária, a senhora Andréa Pacheco. As duas, sem conhecimento algum de gestão ou de formação técnica para estar à frente da habitação. E é por isso, senhoras e senhores, que não fizeram uma casa, não reformaram a casa de ninguém. Paz e bem. Começo minha fala de hoje aqui destacando a arrecadação do município. Chegou essa casa, a certidão, dando conta da arrecadação do mês de outubro, e aqui, no expediente, eu pedi que fosse efetuada a leitura, justamente para destacar esse feito histórico. No mês de outubro, arrecadamos mais de 42 milhões de reais. Mais precisamente, 42 milhões, 053 mil, R$ 52,10. E aí nós chegamos até o mês 10, senhoras e senhores, com mais de 433 milhões de reais arrecadados. Eu vou repetir. Nós chegamos ao mês de outubro de 2025 com 433 milhões 604 mil 691 reais e 55 centavos. E é preciso destacarmos essa arrecadação, porque essa arrecadação coloca 2025 na liderança absoluta de arrecadação municipal. Esse valor, ele representa mais de 9 milhões a mais arrecadado no mesmo período de 2024. Esse valor representa mais de 3 milhões arrecadados se compararmos a 2022, que foi o ano recorde de arrecadação desse município. E a pergunta que surge é simples e direta: como pode o município arrecadar tanto e nós não sentirmos a diferença na vida das pessoas e nas políticas públicas desse município? Como pode, em 2025, o município ser líder em arrecadação e todas as desculpas aqui dadas serem por pseudo-queda de arrecadação, que não há? E eu desafio qualquer um a dizer que eu estou mentindo. Só há uma justificativa: o passivo, o rombo deixado pela ex-prefeita Maria de Fátima Pacheco. Rombo esse que precisa ser publicizado. O Tribunal de Contas já adiantou esse rombo nas contas de 2024. E nós estamos esperando a decisão final da Corte de Contas, para nós sabermos o tamanho desse rombo. Contabilizados, fora os não contabilizados. O SADPEM aponta rombo na Previdência e rombo nas contas. É preciso, senhor prefeito, que isso seja dito e que isso seja justificado, porque definitivamente nós precisamos de transparência nas contas dessa cidade. Eu quero aqui falar de um outro assunto extremamente importante, que é o patrimônio histórico. Desde 2017, nós estamos assistindo o patrimônio histórico dessa cidade se acabando. Não só o patrimônio histórico material, e eu digo os casarões, o patrimônio físico, estrutura do Sobradinho precarizada, o coreto lá se acabando, Machadinha, que foi alvo de uma ação civil pública do Ministério Público, o Ministério Público foi condenado
a pagar R$500 mil de indenização porque a ex-prefeita Maria de Fátima abandonou o Machadinha. Fez um vídeo na porta da igreja e mentiu até na missa em 2018, quando prometeu que em 2019 a capela já estaria restaurada. E está lá, a capela de 1833, de Nossa Senhora do Patrocínio, patrimônio histórico do município, propriedade do município, tombado pelo INEPAC, escorada, e vai cair, assim como aconteceu com Mandiquera, que infelizmente a estrutura que protegia, feita pela fundação, caiu sobre aquele patrimônio. Até quando nós vamos ver os nossos patrimônios históricos sumindo das nossas vistas? E isso é de extrema importância. Ah, mas eu não ligo para patrimônio histórico, isso é coisa de velho, isso é uma ignorância. Quem não conhece o seu passado não tem identidade para entender o futuro e o presente. E mais, o patrimônio histórico dessa cidade poderia ser a redenção da nossa dependência dos royalties do petróleo. Essa cidade poderia ser um atrativo turístico no estado. Somente com a visitação turística, o maior vetor de desenvolvimento econômico, de geração de emprego e renda, uma indústria não poluente. Mas aqui a gente recebe o turista e passa vergonha. É preciso, senhor prefeito, que o patrimônio histórico seja encarado com políticas sérias, que a cultura seja gerida por pessoas sérias e comprometidas com a nossa história e com o nosso patrimônio histórico. E o senhor é um quissamaense, e o senhor sabe do que eu estou falando. Aqui, para finalizar minha pauta, na sessão do dia 3, eu toquei no assunto da habitação. Falei dos nossos gastos, com uma secretaria até agora inútil, e vou dizer por quê. Porque essa secretaria, só até hoje, custou para a gente mais de R$65 mil em cafezinho, em aluguel, em telefone. Uma secretaria que só os salários, ano, somam R$533 mil, mais de R$500 milhão, só em salários. E o prefeito Marcelo Batista criou a figura do subsecretário. E falei isso nessa sessão por conta de uma comissão que se formou na LERJ, que está investigando no estado o déficit habitacional em todos os municípios. Mas quando eu falei isso, o vereador Ítalo Pacheco se doeu. Disse que eu faço ataques à ex-prefeita e que eu faço uma oposição seletiva. Quem faz oposição seletiva, vereador Ítalo, é Vossa Excelência. Porque aqui eu não passo pano para ninguém. Quando eu falo do desenvolvimento econômico, quando eu falo da saúde, aliás, quando eu falo da saúde, o senhor dá um risinho de canto de boca. Quando eu falo do desenvolvimento econômico, falo da cultura, o senhor não se arrepia. Fica igual um gatinho, manso. Mas quando eu falo aqui dos direitos humanos, aliás, o senhor disse que eu reconheci a importância da Secretaria de Direitos Humanos. Eu nunca reconheci a importância de Secretaria de Direitos Humanos, coisa nenhuma. Votei contra a criação e acho desnecessário criar uma estrutura de R$1 milhão ano para apadrinhar o seu primo. E aqui sempre fui contra. Eu reconheço a importância dos direitos humanos, é diferente. Não ponha palavras na minha boca. O senhor falou isso. E nem cheguei a dizer quem são as pessoas, mas ele se doeu por quê? Porque a ex-mulher dele é subsecretária e ganhou o cargo. E é esteticista. A prima é a secretária, a senhora Andréa Pacheco. As duas, sem conhecimento algum de gestão ou de formação técnica para estar à frente da habitação. E é por isso, senhoras e senhores, que não fizeram uma casa, não reformaram a casa de ninguém. E só gastaram o dinheiro público. Nós não somos obrigados a sustentar sua família, vereador Ítalo. E aqui eu vou falar o que eu tiver que falar, porque ninguém me põe antolhos, e aqui eu não sou seletiva, não. Eu falo e faço a voz do povo. Eu não escolho quem eu vou demandar,
e quais as demandas que eu vou trazer aqui para fiscalizar o dinheiro do povo. Fique o senhor nervoso ou não, o problema é seu, não meu. Nós não somos obrigados a sustentar a sua família. Fica aqui o meu recado para o senhor e saiba que eu estou aqui por uma chancela da população. Eu não fui eleita com a máquina. Eu fui eleita numa oposição e fui a vereadora mais votada dessa cidade. Até amanhã, se Papai do Céu quiser, e assim permitir.